Sou Livaldo Aguiar dos Santos, me formei em engenheiro quase 50 anos atrás, engenheiro mecânico, e vou tentar trazer um pouco para vocês daquilo que foi o desenvolvimento da minha carreira. Atualmente sou conselheiro de empresas de engenharia e também participo de algumas atividades de tal forma que complemento um pouco daquilo que eu construí na minha vida. Uma das participações que tenho é como vice-presidente da Associação dos Engenheiros do Brasil e da Alemanha, onde eu exerço um papel no relacionamento entre empresas alemãs e as escolas de engenharia, visando fortalecer o conhecimento dos engenheiros brasileiros. Atualmente, a parte técnica é uma coisa bastante importante, porém, soft skills, como é dito, faz parte desse grande desenvolvimento que estamos fazendo, proporcionando a engenheiros experiências de vivência com a comunidade de engenharia da Alemanha. Ao mesmo tempo, participo no Sindipeças como mentor de alguns executivos de empresas familiares, visando o desenvolvimento profissional desses executivos. Comecei a minha carreira como engenheiro calculista em empresas de engenharia e durante anos fui me desenvolvendo de tal sorte que no final da minha carreira executiva me tornei presidente de empresas multinacionais. Desde a época da minha formação escolar de engenharia, sempre tive a preocupação de entender o meu próximo passo, ou seja, já na época da faculdade, procurava aumentar o leque de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a engenharia mecânica, ao mesmo tempo fiz cursos dentro da universidade que me proporcionava isso de psicologia e até de algumas cadeiras na área de medicina, como biofísica e neurofisiologia. Tudo isso visando entender um pouco daquilo que seria a minha vida profissional. Depois, quando entrei na engenharia e comecei a trabalhar, e com muita sorte tive a oportunidade de conhecer bastante a região do Rio Grande do Sul. 2 projetos lembro como sendo marcos para o meu desenvolvimento profissional. Um deles, de uma empresa em Cambará do Sul, onde eu consegui, desde o início do projeto até o final, fazer com que trabalhadores locais fossem treinados para que operassem essa nova unidade industrial. Naquela época, eu estou falando de coisa de 40 anos atrás, a gente tivesse como operar aquela unidade industrial. Outros projetos na região do Rio Grande do Sul que eu participei foi na refinaria de petróleo da Ipiranga em Rio Grande e além, na época, chamada Rio Céu, aqui em Porto Alegre. Tudo isso sempre no meu desenvolvimento profissional proporcionava com que eu também fizesse cursos no sentido de que eu pudesse aprimorar aquilo que eu estava fazendo no meu dia a dia. Nessa época, os primeiros cursos que eu fiz foi voltado a gerências de projetos em escolas como a Poli, lá em São Paulo, e também a FGV. A segunda fase da minha vida já foi uma fase voltada um pouco para a atividade comercial. Me tornei diretor comercial de uma empresa também de engenharia. Posteriormente, tive a sorte, o destino me levou àquilo que foi para mim o maior ensinamento que tive no conhecimento empresarial, que foi quando me tornei um dos diretores e depois presidente de uma das empresas da General Electric. Nessa oportunidade, eu consegui entender a grande diferença que faz o treinamento de pessoas voltado para uma atividade empresarial e, ao mesmo tempo, tentando conciliar aquilo que seria
o desígnio do profissional. A GE, ela tem um centro de formação em Crotonville, que é uma cidade perto de Nova York. Esse centro, ele faz com que os profissionais tenham treinamentos específicos para as necessidades da empresa. Ela tem uma grade de formação que vai desde essência básica de liderança até você se tornar um executivo do mais alto nível. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que existe a necessidade de que cada empresa tenha conhecimento daquilo que ela precisa para a formação de profissionais no seu interesse. Ao mesmo tempo, os profissionais que estão alinhados aos valores e às necessidades da empresa e que são reconhecidos e que são levados a trabalhar e a estudar e a conhecer todo esse desenvolvimento que a universidade, no caso da GE, proporciona, são aqueles que têm maiores sucesso, tanto na vida dentro da própria empresa, como nas oportunidades que o mercado oferece. Portanto, a minha forma de ver é que treinamento é uma coisa que tem interesses empresariais e interesses pessoais. A hora que essas coisas são sincronizadas é onde que está o maior sucesso. Entendo que pequenas empresas, como hoje eu trabalho e acessório, Sindipeças, Abimac, empresas que eu dou consultoria, precisam entender quais são as necessidades de formação específicas para seu negócio. E, com isso, proporcionar que isso se apresente aos seus colaboradores. E aqueles que também, num sincronismo com os valores pessoais e da empresa, apresentem e se formem e se desenvolvam, porque isso é um ativo que vai servir tanto do lado empresarial como do lado do profissional. Foquei um pouco do lado empresarial. Vou focar um pouco agora do lado do colaborador. Existe o conceito, né, na cultura nossa brasileira, de que quem que desenvolve a sua carreira é a empresa. Isso é um erro. O profissional tem que ter o gerenciamento de sua carreira. Tem que aproveitar todas as oportunidades empresariais que são lhe oferecidas. Mas, olhando para si próprio, ele tem que, em paralelo, trabalhar para que a sua carreira seja desenvolvida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu ainda era presidente de empresas, já estava olhando no futuro, procurando entender o que seria o meu futuro, que é o que hoje é o meu futuro. O meu futuro hoje é de conselho em empresas e também de consultoria. Com isso, ainda quando eu era presidente de empresa, eu me certifiquei como conselheiro do IBGC, fiz cursos de conselho, fiz cursos voltados à formação de conselhos em universidades americanas, no caso específico Chicago Bulls e depois Harvard. E hoje eu estou, a partir de daqui 2 semanas, num curso específico voltado para empresas familiares, a parte de governança, que está sendo desenvolvido junto com o Sindipeças e IBGC, visando que a gente consiga dar um melhor atendimento a essas empresas familiares. Ou seja, volto a insistir, a carreira de cada pessoa pertence a ela trabalhar e desenvolver, aproveitando 100% todas as oportunidades empresariais que lhes são fornecidas. Resumindo, as empresas devem ter claramente identificado suas necessidades na formação de seus colaboradores e oferecer essa oportunidade àqueles que se identificam com os propósitos e valores específicos de cada empresa. Aos colaboradores, gerenciem suas carreiras.
Abracem as oportunidades que as empresas lhe ofereçam e complemente com a expectativa de seu futuro para se ter uma vida de melhor qualidade. Dentro da minha vida pessoal e profissional, logicamente que estão interligadas, eu ouvia de meu pai uma coisa que me gravava e que marcou muito. Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo. E ele dizia: o mundo não é essa cidade. E nessa perspectiva, eu sempre tive uma curiosidade, uma necessidade de querer conhecer o mundo. Quando eu entrei na General Electric, eu apareceu essa oportunidade e comecei a viajar pelo mundo todo, trabalhando, e tive uma experiência internacional muito interessante. Novamente, a GE me proporcionou cursos que faziam com que eu entendesse um pouco a diferença de culturas, né? Hoje, dentro do Brasil, a gente tem culturas diferentes que somente vivenciando você consegue realmente absorver aquilo que seria interessante para cada comunidade. No fundo, esses valores, essas coisas são muito mais regionais e que estão intrinsecamente ligadas em como se relaciona as pessoas e como se faz negócios. Então, eu tive experiência internacional muito interessante, compras de empresa. Trabalhei bastante com compra de empresa nos Estados Unidos, depois na Europa, na Itália, na Alemanha e também na China. O que eu aprendi com tudo isso? O conhecimento, o entendimento dessa cultura que estão, não muitas vezes escritas, a maioria delas não estão escritas, é que se faz com que você tenha sucesso. Se alguém tem vontade de um dia conhecer um pouco mais disso, é uma experiência apaixonante. Eu adoro isso.